Boa noite, gente. Então, como eu falei para vocês lá na aula passada, hoje a gente vai começar um novo ciclo, né? E modesta parte é um ciclo que eu mais gosto, que é biologia molecular, né? Até agora a gente conheceu a célula, conhecemos as organelas, conhecemos um pouquinho de carboidrato, proteína, lipídio, né? Agora a gente vai começar a entender como funciona o nosso material genético. Então, assim, é muito legal, mas requer uma assim, quem tiver papel e caneta aí, o caderno, que tem muito detalhezinho, tá? Mas é super simples de entender e ao final da aula vocês vão entender um pouquinho de como a gente decifra, né, o nosso genoma, de como a gente decifra, por exemplo, o material genético de um vírus, de uma bactéria, para aí sim poder fazer um diagnóstico preciso que a gente chama de biologia molecular. Tá? Então, hoje a gente vai conhecer lá aquela partezinha do núcleo, né? Dentro do núcleo da minha célula eucarionte tem o meu material genético. E é dele que a gente vai falar nessas próximas aulas. Ô, professor, Então, oi, essa aula vai ser postada lá, né? No AVA, né? já está Desculpa, postada. desculpa, tá, por interromper. É que eu tô Não, sem papel, sem caneta aqui hoje, entendeu? Aí não, eu tô ela já assistindo a aula, está. daí eu quero rever depois a aula para poder marcar depois certinho. Ah, tá. Assim que eu terminar, eu posto a aula, dependendo da minha internet, eu posto geralmente no mesmo Ah, dia. Vocês tá podem bom, olhar obrigado, viu? que já está lá, tá? Então vamos lá, o conceito, né, dos meus ácidos nucleicos. Quem são meus ácidos nucleicos, primeiramente? É o meu DNA e meu RNA, tá? Então, os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, são macromoléculas, tá? Então, não é molécula pequena, ela é formada de uma molécula, de uma estrutura que vai me dar origem a uma molécula muito grande, tá? Então, ela é uma macromolécula. E quem é essa unidade básica que vai formar a minha macromolécula? É essa estrutura que está aí embaixo, tá? Então, tanto no DNA como no RNA, eu tenho uma estrutura básica, né, dessa macromolécula que chama-se nucleotídeo, tá? Então, a estrutura básica do meu material genético, do meu ácido nucleico, chama-se nucleotídeo, tá? Então, a mesma coisa que a gente tem que ter em mente lá de trás da proteína. Quem é a minha unidade básica da minha proteína? São os aminoácidos. Vários aminoácidos vão constituir uma proteína, tá? No DNA e no RNA é a mesma coisa. Vários nucleotídeos vão constituir o meu material genético, o meu ácido nucleico, tá? Então, essa é a primeira informação importante. Essa é a minha primeira informação importante, tá? Mas aí, o meu nucleotídeo, ele é composto por três elementos, tá? Então, minha unidade básica do meu material genético é o nucleotídeo. Só que o meu nucleotídeo, ele tem três elementos. Ele tem aí na figurinha, ó, presta atenção nessa figurinha que ela vai aparecer aí em algum lugar bem, bem legal, nas nossas provas, por aí. Então, minha unidade básica do nucleotídeo, ela é formada por essa bolinha aí amarela, que é um fosfato, uma pentose, que é um Professor, pra mim não tá açúcar. aparecendo nada aqui, não. Para todo mundo tá aparecendo, gente? Para mim está. Para mim não, professora. Aqui tá normal. Gente, olha só, a gente não pode ficar parando a aula, que se estiver parando só para uma ou duas pessoas, aí fica problemático, que aí é a internet de cada um. Para Tá? mim tá. Então, tenta a primeira vez quando não conseguir entrar e sair, entrar de novo, tá bom? Então vamos lá, voltando aqui. Eu tenho a minha unidade básica que chama-se nucleotídeo do meu ácido nucleico, tá?
E aí ela tem essa estrutura dela básica do nucleotídeo, ela tem 3 elementos. Ela tem um fosfato, ela tem uma pentose. O que é uma pentose? É um açúcar, tá? Com 5 carbonos. A gente vai falar de cada estruturazinha dessa mais para frente. E uma base nitrogenada, tá? Então, meu nucleotídeo é a unidade básica do meu material genético, né? E no qual essa unidade básica, chamada nucleotídeo, é dividida em 3 elementos: um fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada, tá? E aí a gente chama aqui, ó, se eu tenho macromolécula, uma molécula muito grande, eu tenho aquela unidade básica que é o nucleotídeo. Então, eu tenho o quê? Monômero, 1, né? Então, um nucleotídeo, mais outro nucleotídeo, mais outro nucleotídeo, e assim por diante, vai dar origem ao meu DNA e ao meu RNA. E aí, gente, eu gosto de explicar bem assim, bem simples para a gente entender. O DNA, imagina que seja uma escada, tá? Uma escada, né? Aquela escada que a gente usa em casa. E eu tenho, na parte da escada, eu tenho os corrimãos, né? Um do lado do outro, e eu tenho os degraus, certo? Então, primeiramente, eu tenho que entender que os ácidos nucleicos que vão estar ali no meu DNA e no meu RNA vão fazer 2 tipos de ligações químicas. Uma, essa aí primeira. Eu vou ter uma no degrauzinho, né? Reparem, ó, se a gente for olhar a figura anterior, né? Eu tenho ali no cantinho, no corrimão da minha escada, eu tenho o meu fosfato e a minha pentose. Então, o meu corrimão é composto pela parte do nucleotídeo, né? Que tem a pentose e o fosfato. E o degrauzinho ali, mais importante para tudo, vão ter a união de um nucleotídeo a outro, que aí vai fazer uma ligação chamada ligação fosfodiéster, de hidrogênio, tá? Vou falar daqui a pouco. No meu corrimão da escada tem o fosfato e tem a pentose, né? No meu corrimão da escada. E ali, para a união do fosfato com a pentose, eu tenho essa ligação ali, ó, ligação fosfodiéster. No corrimão, no degrau, ali no meiozinho, eu vou ligar uma base nitrogenada à outra. E aí é outro tipo de ligação, chamada de ligação de hidrogênio, tá? Então, meu fosfato e minha pentose vão se ligar por ligações fosfodiéster e lá no meu degrauzinho, tá vendo essas letrinhas ali? Daqui a pouco a gente vai conhecer elas, tá? Lá no meu degrau, eu vou ter a ligação de hidrogênio entre os pares de bases nitrogenadas. E aí, gente, quando a gente vê o código genético lá na televisão, ou quando a gente pega livro para ler e tal, aparece lá aquelas letrinhas, né? A, C, G e etc. São essas letrinhas aí que a gente vai conhecer, tá? Essa letrinha, ela é uma base nitrogenada, tá? Então, eu tenho 5 pares de bases nitrogenadas. 1, citosina. 2, timina. 3, uracila ou uracil. 4, adenina. E 5, guanina. Tá? Essas são as minhas bases nitrogenadas. São bases que só tem apenas no meu DNA. Aí, gente, a gente vai começar a entender a diferença do DNA para o RNA,
tá? O RNA sempre estará ligada com a síntese proteica. E o DNA é minha receita ali, é o meu material genético, tá? Então, eu estou estudando os dois tipos de ácido nucleico, o DNA e o RNA. Eles funcionam basicamente da mesma forma, só que um vai fazer o quê? RNA, síntese das minhas proteínas, né? Vai dar o meu código de bolo lá, entre aspas, para construção de todas as minhas proteínas, e o DNA é o meu material genético em si, tá? Minhas características, meus genes hereditários. Então, vamos lá. Já a primeira diferença que eu vou ver no DNA para o RNA. No meu DNA, no meu código genético, no meu material genético, eu tenho, ó, citosina, timina, adenina e guanina, tá? Eu tenho essas bases nitrogenadas. Não é difícil. Já no meu RNA, eu não vou ter a presença por isso que eu botei ali em vermelhinho, ó. Eu não vou ter a presença de timina. Ao invés da timina, eu vou ter a uracila ou uracil, tá? Então, primeira coisa que tem que estar na minha cabeça, se eu vejo lá uma fita, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, com as letrinhas, no qual eu vejo a letra U, eu sei que não é uma fita de DNA, que é uma fita de RNA. Se eu vejo uma fita lá que tem o T, a letra T, tem timina, eu sei que é uma fita de RNA, tá? Então, já guardem agora. Já conheceram quem é nucleotídeo? Nucleotídeo é a unidade básica do meu material genético, né? Do meu ácido nucleico. Tanto o RNA quanto o DNA. O meu nucleotídeo é formado por 3 elementos. Uma pentose, que é um açúcar, um fosfato e uma dessas bases nitrogenadas, tá? Ou adenina, ou timina, ou guanina e etc. E o RNA, nesse nucleotídeo, ele vai ter uracila, e o DNA, nesse nucleotídeo, vai ter timina. Então, a primeira diferença do material genético, do ácido nucleico, DNA e RNA, é que o RNA vai ter a presença de uracila. O DNA vai ter presença de timina. Olha lá, ó, podemos verificar a timina está presente somente no DNA e a uracila somente no RNA. RNA azulzinho, sempre síntese proteica. DNA, meu material genético, meus genes de características hereditárias. Gente, isso é só para conhecimento, não se assustem com a química, tá? Se atentem às características. Aí, eu tenho outra característica de bases nitrogenadas, né? Eu tenho as bases pirimídicas e eu tenho as bases púricas. Então, aquelas letrinhas que a gente falou há pouco, né? Que corresponde à minha base nitrogenada, citosina, timina, uracil, adenina e guanina, elas têm umas características entre si, né? Que a gente vai chegar daqui a pouco à regra de Chargaff. Por isso que eu quero que vocês entendam só a estrutura, como é que é diferente. Então, eu tenho as bases pirimídicas. Quem são as bases pirimídicas? Citosina, timina e uracil. Ela só tem um anelzinho aí, gente, tá vendo? Ó, na primeira figura, azulzinho, no rosinho, no vermelho e no rosado. Ela só tem um anel aromático que a gente fala, tá? Na sua estrutura molecular.
Já as bases púricas, que são adenina e guanina, elas possuem 2 anéis, tá vendo? Amarelinho, ó, 2 anéis aromáticos e do ladinho verdinho, 2 anéis. Isso é uma característica química das minhas bases nitrogenadas. Então, minhas bases nitrogenadas pirimídicas possuem um anel. As bases púricas possuem 2 anéis. E aí, gente, aqui, ó, reparem, voltem para a nossa imagem de uma escada, tá? O amarelinho ali do lado é o corrimão, tá vendo? Junto com o azul ali, que é a pentose, né? E ali no meio, ó, as letrinhas, ó, A com G, A com T, G com C, né? Eu vou explicar já já como que a gente vai fazer esse pareamento. Primeiro, eu tenho essa ligação lá no degrau, entre aspas, das minhas bases nitrogenadas, tá? E aí uma base nitrogenada vai se ligar a outra base nitrogenada do outro nucleotídeo, tá? É assim que eu vou fazer. Por isso que eu chamo de pareamento de bases. Como é que eu vou fazer esse pareamento de bases? Primeira regra. Esse pareamento é feito por ligações de hidrogênio. Então, já conhecemos 2 ligações. Ligações fosfodiéster, tá? Que vai ligar lá no meu corrimão as pentoses com a pentose com o fosfato, e as bases nitrogenadas, que são o meu degrau, vão se juntar através de ligações de hidrogênio. Como que eu vou ligar isso? Como é feito isso? Gente, isso aí, infelizmente, a gente vai ter que decorar, tá? Isso aí é regra, tá? É código genético, é regra para todo mundo, né? Para todo mundo, todos os animais, todos os vírus, a gente vai se ligar dessa forma, tá? Então, primeiro, eu sempre vou ligar adenina com timina, A com T, sempre. Ou posso fazer inverso também, T com A. Sempre, tá? Isso é uma regra, chamada regra de Chargaff. Daqui a pouco eu falo para vocês mais por que fala esse nome. Então, a regra é o seguinte: adenina sempre vai se ligar com timina e timina sempre vai se ligar com adenina, por 2 pontes de hidrogênio. Reparem aí no desenho ao lado, ó, adenina ligando com timina, com 2 ligações de hidrogênio. Já a guanina vai se ligar à citosina, tá? E aí vai se ligar da mesma forma, olha lá, ó, guanina com citosina, citosina com guanina. Mas só que a diferença vai ser o quê? Por 3 pontes de hidrogênio, tá? Então, guanina vai se ligar com citosina por 3 ligações de hidrogênio, para completar lá o meu degrauzinho da minha escada. E a adenina vai se ligar com a timina por 2 ligações de hidrogênio, tá? Isso é regra, tá? Sempre vai ser assim. Agora, e aí, isso falando de DNA. Mas eu disse para vocês agora há pouco que o RNA, quem estiver anotando aí, mais uma diferença do RNA para o DNA. No RNA eu tenho quem? Eu tenho a uracila e não tenho o quê? A timina, certo? Então, se eu falei para vocês que sempre timina vai se ligar com adenina, no caso, quando eu tenho uma fita de RNA, eu vou ter, ao invés do U, né, ao invés do T, da timina, eu vou ter quem? A uracila. Então, no RNA, a adenina não vai se ligar com timina, ela vai se ligar com quem? Uracila,
tá? Também por 2 pontes de hidrogênio. Então, sempre, se tivesse aí no meu degrauzinho uma letra U, eu já sei que era uma fita de RNA. Sempre quando eu ver uma estrutura dessa que tem o T, eu sei que eu estou falando de DNA, tá? Outra diferença do DNA para o RNA, tá? RNA, síntese proteica, DNA, material genético. Quando eu tenho o açúcar do meu RNA, chama-se ribose, tá? Aí tá ali a estruturazinha química dele. E o açúcar do DNA, nós chamamos de desoxirribose. Então, ó, no RNA eu tenho uracila, não tenho timina. O açúcar do RNA chama-se ribose, do DNA chama-se desoxirribose e tem a presença de timina. Então, mais uma diferença. Então, lá, ó, na pentose, lá no desenho em cima, ó, do lado da onde está a pentose, está a estrutura do meu ácido, do meu nucleotídeo. O fosfato, que vai ser igual para os dois, a pentose, que vai ser diferente, ribose e desoxirribose, e a base nitrogenada, que timina no DNA, uracil ou uracila no RNA. Gente, eu vou parar aqui. Fala, alguma dúvida? Porque eu sei que é muito detalhezinho. Essa aula eu vou parando. Podem perguntar. Tem alguma dúvida até aqui? Da estrutura de um DNA? O que é um DNA, um RNA? Como são as bases nitrogenadas? Entenderam até agora? Sim. Tá indo, gente? Sim. Ok, então vamos lá, continuando. Então, primeiro vamos falar do RNA, das características do RNA. RNA, gente, é um ácido nucleico que vai participar da síntese de proteína. Lembra que eu falei para vocês lá do comecinho, quando a gente começou a estudar a unidade, que proteína faz tudo. Eu tenho proteína que é uma enzima, eu tenho proteína que vai fazer função de hormônio, eu tenho proteína que vai fazer uma proteína estrutural, tudo é proteína. Então, para tudo eu preciso de proteína. E vou precisar também de uma organela chamada quem? Ribossomos. Então, primeiro, ácido o RNA a gente chama de ácido ribonucleico, né? O nome dele por definição. O local dele de produção, lá dentro do meu núcleo, que ele vai estar armazenado para fazer o processo de quê? Transcrição. O RNA, gente, nada mais é do que uma receitinha de bolo que o trecho daquele RNA vai ser enviado, transportado e construído a minha proteína lá no meu ribossomo, tá? Ele vai fazer a síntese de proteína para toda a minha célula funcionar, tá? Uma característica que ele não é uma escada, tá? Ele não é uma escada igual o DNA. Ele é uma única fita. Então, o DNA ele tem fita dupla e o RNA tem uma fita simples, uma única fitinha assim. Outra particularidade, o açúcar dele chama-se ribose e as bases nitrogenadas contêm a uracila, né? Adenina, guanina, citosina. Sempre citosina ligando com guanina e vice-versa, adenina se ligando à uracila e vice-versa. E o fosfato, tá? Então, se olhar o desenhozinho aí do lado do RNA, tá lá as bases nitrogenadas, bonitinho dele, tá? E essa é a estrutura do meu RNA.
E o RNA, ele pode ser de 3 tipos. Mensageiro, alguém que vai mandar alguma mensagem, transportador e ribossômico, né? Isso é uma cascata de eventos que vai acontecer lá na minha célula até chegar à construção e síntese lá no meu ribossomos para execução de uma proteína que a célula esteja precisando ser transcrita, tá? Então, esse é o meu RNA. Olha lá, ó, o RNA mensageiro, ó, ele leva o código genético do DNA para o citoplasma, onde vai acontecer a tradução. Se a gente imaginar que o DNA vai fazer o quê? Lá do meu núcleo, ele vai ser sintetizado, um trecho dele, né, por ordem do meu DNA, e lá ele vai ser transcrito, né, para um RNA transportador, transportar a mensagem, chegar lá, transportar, colher os aminoácidos que eu vou precisar, a gente vai ver como a gente vai fazer isso, até chegar lá na construção do meu ribossomo e o ribossomo fazer a síntese proteica, tá? Então é mais ou menos assim que vai funcionar o processo de transcrição. O que é transcrever? Transcrever alguma coisa. Eu tenho a receita, eu vou transcrever uma proteína que eu estou precisando para aquela célula. Ó, o transportador, ó, tá vendo? Cada um vai fazer uma coisa. O transportador, ele vai fazer o quê? Transportar os aminoácidos para a síntese proteica, tá? Vai fazer o transporte de alguma coisa. E o ribossômico vai fazer o quê? Construção dos ribossomos para armazenar e executar a síntese proteica, tá? Então é assim que vai funcionar, mas daqui a pouco a gente vai ver passo a passo. Ah lá, ó, cada função, ó. Então, RNA, síntese proteica. Qual o papel do RNA? Síntese proteica. Quem vai fazer os RNAs vão ser especializados, cada um vai fazer uma função, tá? Então, eu tenho o transportador, que vai carregar os meus aminoácidos, eu tenho o mensageiro, que vai transcrever lá do meu DNA para me fazer a proteína que eu estou precisando lá na minha célula, e eu tenho o ribossomal, que vai ser o constituinte do executor, que é o ribossomos, que é aquela organelazinha que a gente viu lá nas nossas aulas, que ela está presente aonde? No meu citoplasma e também no meu retículo endoplasmático rugoso. Já o DNA, ó, estrutura do DNA, tá? Pode aparecer de 3 formas, né? Que a gente mostra estrutural e a forma para a gente, né, aberta entender. Então, ó, o DNA é composto dos nucleotídeos, tá vendo? E vão ser pareados, né? Ligados, aqueles meus degraus vão ser ligados pelas bases nitrogenadas. Adenina sempre com timina e vice-versa, guanina sempre com citosina e vice-versa, tá? E é assim que eu vou ter o pareamento das minhas bases nitrogenadas. Ali, ó, nesse desenho aqui, ó, tá vendo? Sempre, ó, sempre. Isso chama-se regra de Chargaff, né? Foi um pesquisador que fez essa regra, no qual descobriu-se que por isso que a gente mostra aqueles elementos químicos, né? Que isso aí é químico, né? Químico que descobriu-se que por 2 pontes, por 2 ligações de hidrogênio, eu ligo adenina com timina e por 3 ligações de pontes de hidrogênio, eu ligo citosina com guanina, tá? Isso chama-se regra de Chargaff, né? Por peso molecular e quimicamente, se essas bases se uniam por 3 ou sempre as mesmas, né? Sempre adenina com timina e vice-versa, citosina com guanina.
E aí, ó, eu tenho a estrutura, mesma coisa do RNA, agora falando para DNA. No DNA, eu tenho uma estrutura de dupla fita, unidas pelas bases nitrogenadas em forma de alfa-hélice. O que é forma de alfa-hélice? Gente, é como se fosse aquela escada, não tem? Falei da escada normal com degrauzinho, né? E agora, como é que ela fica nas nossas células, né? Ela fica torcida, né? E aí é como se fosse aquela escada em caracol, né? Isso que a gente chama de forma de alfa-hélice. Ela fica como se fosse aquela escada de caracol, tá? Só para ludicamente a gente entender. E aí o nucleotídeo dela, né? Unidade básica do DNA. Ela é composta por um açúcar, desoxirribose, pelas bases nitrogenadas, só que ela tem timina, não tem uracila, ela tem adenina, guanina e citosina. E tem um fosfato. Vocês vão ver que esse fosfato, vocês devem estar se perguntando, para que eu preciso de fosfato? Se a gente pensar lá atrás na nossa mitocôndria e pensar na nossa moeda energética, ela é composta por quem? Adenosina trifosfato. Então, ATP. Então, esse P é um fosfato, tá? Então, quando a gente vai fazer o processo daqui a pouco de duplicação do meu DNA, a gente tem o quê? Liberação desse fosfato que vai fazer produzir energia para que o fenômeno de duplicação aconteça, tá? Então, esse fosfato, ele vai participar quando eu tenho a minha divisão celular, o meu processo de duplicação do DNA, o que acontece? Esse fosfato, ele vai servir para a produção de energia, para a produção de ATP, para me fazer esse processo. Relação das bases, olha lá, adenina sempre com timina, guanina sempre com citosina, tá? Maior núcleo, maior quantidade no núcleo, no nucleolo, na cromatina ou no cromossomo, sempre lá dentro do meu núcleo, tá? Mas eu tenho também uma parte, né, que ainda é bem nova para a gente conhecer, é sobre uma menor concentração de DNA nas mitocôndrias, né? Ou nos cloробlastos. Por quê? A gente chama de DNA mitocondrial, né? No caso das nossas células. Eu preciso a organela mitocôndria é quem faz a respiração celular, né? Então eu preciso, né? É a única organela que tem um fragmentozinho de DNA. Para quê? Para ela ter o potencial de poder se dividir, tá? De se multiplicar, né? Então isso é novo, ainda não é muito conhecido, mas a gente tem isso na mitocôndria e nos cloробlastos, que são das células vegetais. Por quê? Porque essas organelas precisam ter um mecanismo diferente por ser tão importante no papel de produção de energia, tá? Mas isso é um fragmento bem pequenininho. E aí, ó, gente, isso aqui, com certeza, quem entender isso aqui já entendeu a aula toda que eu falei até agora, tá? Então, as principais diferenças do RNA e do DNA, tá? Então, já dei isso aqui de mão beijada para vocês e já é o resumo da aula até agora que a gente falou, tá? Então, o RNA, ele tem fita simples, uma fita única. O DNA, ele tem fita dupla, né? É a escadinha completa. As bases púricas do RNA são adenina e guanina, e do DNA também, adenina e guanina. Nas bases pirimídicas, no RNA, eu já tenho a uracila, né, e a citosina, e no DNA eu tenho a substituição pela timina. Pentose, que é o nosso açúcar, eu tenho a desoxirribose no DNA, a ribose a ribose no RNA. Função, qual é a função do RNA? Sim,
tá? Aí tem o RNA mensageiro, transportador, para a formação da minha organela responsável pela síntese proteica, que são quem? Os ribossomos. E o DNA, a função dele na célula é o armazenamento e transmissão de informações hereditárias, informações genéticas. Gente, alguma dúvida até aqui? Pessoal, alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Quer perguntar alguma coisa que já passou? Enfim, vou prosseguir. Então, gente, existe um modelo que a gente chama modelo de Watson e Crick, que ele fez esse modelo lá em 1953, que ele diz que esse é o modelo dos pesquisadores, dizem que o modelo é modelo helicoidal ou dupla hélice, que trocando em miúdo, entre aspas, só para a gente ludicamente entender, que é como se fosse uma escada do estilo corrimão, tá? Onde as faixas azuis, olha aí, acompanhe quem estiver visualizando no desenho, que a parte azul naquele corrimão, eu tenho quem? O açúcar, né? A pentose, que chama desoxirribose, e o meu fosfato. E eu tenho ali no meu degrauzinho, eu tenho as bases nitrogenadas, tá? Que vão se unir por pontes de hidrogênio. As duas, e aí que é um pouco do segredo da nossa mistura do material genético, quando há o fenômeno lá de mistura do nosso material genético, é que quando eu vou ter a duplicação do meu DNA, eu tenho essas cadeias vão ser abertas, né? E elas vão correr em sentidos diferentes de correspondente de pares de bases, tá? Daqui a pouco a gente vai entender o que é o modelo dela, que a gente chama de semiconservativo. Se não tivesse esse modelo de Watson-Crick, todos nós seríamos iguais ou muito semelhantes. Por quê? Porque eu tenho um sentido que a gente chama 5 linha, 3 linha, e eu tenho um sentido inverso, que tem 3 linha, 5 linha, tá? Isso é um sentido. Um vai para um lado e o outro vai para o outro, tá? E aí que eu tenho a variabilidade de características e genotipicamente falando de cada indivíduo, tá? Se isso fosse uma constante, nós seríamos muito parecidos ou iguais, tanto fenotipicamente quanto genotipicamente falando, tá? Aqui, ó. Então, esse modelo diz o seguinte, que o DNA original, ele tem como se autoduplicar, tá? Ele vai se autoduplicando para fazer a construção de todos os nossos genes. O que acontece? Eu tenho uma fita de DNA. O DNA tem duas fitinhas, né? Enroladas entre si. Quando eu sofro um processo, né, que a célula vai se dividir, o que acontece? Primeira coisa, eu vou ter a separação dessa fita, né? Então, vamos lá, eu tenho a escadinha aqui, né? Quando meu DNA vai se duplicar, né, vai se dividir, o que vai acontecer? O primeiro evento, alguma enzima vai fazer o quê? Que esse DNA abra, né? Então, aqui, ó, não tem? Quando eu tinha aqui tudo bonitinho, eu tenho as pontes de hidrogênio ligando adenina, timina, citosina, guanina. Quando eu faço a duplicação, vai acontecer o quê? Cada fita vai para um lado. A que tá com adenina vai para cá, a que tá com timina vai para cá, e assim a fita toda, tá? Isso ocorre durante a fase de intérfase. O que é a fase de intérfase?
Eu tenho o fenômeno de mitose e meiose, no qual eu tenho a divisão celular. A divisão celular tem uma fase S. O que é essa fase S? É a fase que a célula está se preparando para se dividir, né? Então, ela reúne as proteínas que ela vai precisar, ela reúne a energia, ela reúne aquele trecho do DNA que vai ser duplicado, né? Ela se prepara. Digamos que intérfase é uma fase de preparação. E ela se prepara para se dividir. E nessa preparação, o que acontece? O DNA ele vai estar ali, ó, para ser aberto, para ser dividido. Então, quem está conseguindo visualizar o desenho ali, eu tenho o DNA original, né? Duas fitas azulzinhas, e aí eu tenho na segunda figura o quê? Uma fita azulzinha com uma fita rosa, uma fita azulzinha com outra fita rosa. O que isso quer dizer? Que o DNA, ele vai, quando ele for sofrer o processo de divisão celular, ele vai fazer o quê? Se abrir, e cada fita do DNA original vai ter duas fitas molde, né? Duas fitas molde para ter uma fita complementar. O que isso quer dizer? Que o tipo do DNA, ele é semiconservativo ou semiconservativa. Por quê? De uma fita DNA original, eu vou ter duas fitas moldes para duas fitas complementares depois ao final da duplicação, tá? Então, eu tenho algo conservado, tá? Eu tenho aquela escadinha toda, se abriu, eu tenho uma fita que vai se duplicar para um lado, uma fita que vai se duplicar para o outro. Por isso que é semiconservativo. Da fita original, após a duplicação, eu tenho uma fita complementar. Teoricamente, se a gente for pensar bem rápido assim, o que acontece? O processo de divisão celular. Eu tenho duas etapas. Uma etapa, separação da minha escada, separação da minha base nitrogenada, né? Cada uma vai para um lado. Cada uma vai para um lado. Cada fita vai para um lado, né? Eu tenho rompimento... bem lembrado. Eu tenho o rompimento de quem? Das pontes de hidrogênio, que são quem estão ligando lá minhas bases nitrogenadas. Então, o primeiro evento que tem que acontecer é o quê? A separação das minhas bases nitrogenadas. A quebra dessas pontes de hidrogênio. Separei as duas fitas, né? Uma foi para o lado, outra foi para o outro. Vai vir algumas enzimas que vão fazer o quê? Adicionar as bases nitrogenadas complementando, tá? Então, é basicamente isso que a gente faz. Primeiro, separa, quebra as pontes de hidrogênio, né? Separa as bases nitrogenadas e aí vem a inserção de cada fita, fazendo o novo correspondente de pares de base, por uma enzima que a gente chama de DNA polimerase, tá? Então, aqui, ó, seguindo passo a passo, ó. A enzima DNA polimerase capta os nucleotídeos e os une conforme o pareamento. Então, eu separei, e aí o que aconteceu? Depois eu tenho que vir no sentido inverso e, ó, colocar as bases nitrogenadas de volta no lugar para fazer outra nova fita, tá? E aí uma pergunta, para que esse processo ocorra, o que eu preciso? Eu preciso de energia. E essa energia, ela vem de onde? Já tinha adiantado para vocês, ó. Ali do lado, ó. Se eu tenho fosfato, né, que está lá no corrimão da minha escada, ela vai fazer o quê? Ela precisa desse fosfato para ter a liberação e formação de energia, tá? De ATP. Então, ó, os nucleotídeos que chegam carregam consigo 3 grupos fosfatos.
Quando o nucleotídeo é inserido na fita, há liberação de energia. Esse fosfato vai ser agregado e eu tenho a produção de energia, tá? Então, duplicação de DNA, eu preciso de energia que o próprio processo vai me fornecer com o fosfato. A energia liberada, então, utilizada pela enzima DNA polimerase. Polimerase vai fazer o quê? Lá adicionar os nucleotídeos na nova fita, tá? Para poder fazer o processo de duplicação. Professora. Oi, Jacilene. Isso. Essa fita está no núcleo da célula, certo? O DNA está dentro da célula. Isso. Aí, quando eles fazem a separação para formar outra célula, é isso? Desculpa. Para formação, para divisão celular, para me fazer outra célula. Ah, tá. Ok, entendi. Tá? Isso é o processo que eu faço para replicação do meu DNA, tá? Para fazer outra célula para poder multiplicar o meu material genético. Eu vou fazendo célula, fazendo célula. Constante. Isso. Ah, tá. E aí eu tenho que fazer isso dessa forma, semi-conservativa. De uma fita, eu vou fazer 2 trechos, 2 DNAs diferentes, tá? Porque ela vai ser polimerizada de sentidos distintos. E aí eu tenho todo o meu processo de divisão aí, de replicação do meu DNA, tá? Mais alguém tem alguma dúvida agora? Obrigada. Vamos lá. Lembrando, gente, que todo o processo que eu vou fazer, eu tenho uma sequência de enzimas que vão fazer. E cada um tem o seu papel, né? Cada enzima tem o seu papel, tá? Então, vamos lá, ó, conhecendo um pouquinho das enzimas. Eu tenho a DNA polimerase, que eu já falei até agora, e eu tenho uma enzima, né? Que ela vai, como assim? Eu vou replicar, vou começar minha replicação do nada? Não é assim. Eu tenho um DNA imenso, né? No qual eu vou fragmentar alguns trechos de acordo com o que eu precise, né? Para fazer a replicação, né? Então, eu tenho uma enzima que a gente chama de enzima iniciadora. Ela vai lá, ó, naquele trecho do DNA, né? Como é que eu vou saber? Meu DNA é imenso, qual é o trechinho que eu vou começar a fazer uma replicação que eu precise? Então, eu tenho uma enzima que a gente chama de enzima iniciadora, que é uma enzima chamada primase, tá? Essa enzima primase, como o nome já diz, ela vai confeccionar um primer, que é um trechinho daquele DNA ali, que é dizendo assim, ó, é daqui que eu vou começar a replicação, tá? É daqui que eu vou começar o corte, que a gente vai ver. Corte é o quê? A separação, que é outra enzima que vai fazer. E aí ela vem, primeiro, o iniciador, que é a enzima primase, pega uma sequenciazinha ali que ela quer, da onde precisa começar a duplicação, a replicação, para que a DNA polimerase chegue e comece a adicionar os nucleotídeos, tá? Então, nada é feito do nada. O DNA é uma macromolécula enorme, no qual eu tenho fragmentos que eu vou querer fazer a replicação. Então, eu tenho um iniciador, né? O iniciador, para começar a minha replicação, chama-se enzima primase. Essa enzima vai lá, confecciona um pequeno trecho ali, para que a DNA polimerase, aí sim, possa iniciar a duplicação, tá? Então, não acontece do nada. Acontece primeiro pela enzima primase.
E aí, ó, gente, isso aqui que acontece, ó. Isso aqui que acontece. Tá vendo? Eu tenho lá o DNA fechadinho, né? DNA bonitinho lá em dupla fita. E aí, ó, tá enroladinho ainda, se fosse fechadinha, né? De enroladinho, dupla hélice, ele tá lá. Vai abrir. Quem vai desenrolar esse DNA para ele ficar com cada fita para um lado é uma enzima chamada helicase, com H, helicase. Então, a enzima helicase, ela abre, desenrola a fita dupla hélice, né? Alonga para DNA. Reparem que nessa figura tá ali, ó, fita molde, né? Fita molde, eu gosto mais de falar fita molde e fita complementar. Mas tem alguns autores que usam fita líder e fita retardada, tá? Mas é a mesma coisa. Fita molde é o modelo e fita complementar ou fita retardada vai ser aquela que vai ser construída a partir da fita molde. Então, por que é semiconservativa, gente? Porque a partir da fita molde ou da fita líder, que foi lá, ó, desenrolada pela enzima helicase, eu tenho uma fita complementar ou fita retardada, que é aquela fita que vai ser o quê? Construída a partir do molde, a partir do modelo, tá? Por isso que é semiconservativo. E aí, ó, a helicase vai abrir, né? A fita ali bonitinho. Reparem, uma fita, a DNA, a enzima primase, faz o primerzinho ali, ó. Fez o primerzinho, tanto em cima quanto embaixo da fita, e aí a DNA polimerase vai fazer o quê? Ir lá e adicionar os nucleotídeos para fazer o pareamento. E é assim que eu vou ter a duplicação desse DNA, tá? Então, a DNA polimerase percorre o DNA no sentido 5 linha, 3 linha, num sentido. Desta mesma maneira, ele só vai crescer no mesmo sentido. Ok, por enquanto tá ok. Aí aqui tem as etapas, ó. Na frente vai a enzima helicase, abrindo a dupla hélice. 2. A fita de cima é chamada de fita líder ou fita molde, pois se encontra na orientação correta, 3 linhas, 5 linhas. Na medida que a enzima helicase vai abrindo a dupla hélice, o que vai acontecendo? Ó, enzima DNA polimerase vai sintetizar a fita líder. E aí? Só que o DNA apresenta uma orientação antiparalela. O que é antiparalela? Para eu não ter essa duplicação aqui, tá? Eu preciso de uma direção ali contrária para adicionar os meus nucleotídeos. Isso significa que se a fita líder está na orientação correta, 5 linhas, 3 linhas, e a outra não se liguem nisso, gente, 5 linhas, 3 linhas, para a gente não confundir. 5 linhas, 3 linhas é o sentido original, que tem o meu DNA. O que acontece? Eu preciso desses fragmentos, né, quando quebrados para adicionar a DNA polimerase, adicionar o nucleotídeo, eu fazer em sentido diferente. Tá? O que eu quero que vocês entendam? Que eu vou ter lá o primer, eu vou ter a adição do nucleotídeo para um lado, eu vou ter o primer da fita molde, da outra fita molde, no finalzinho, igual na figura 1, e vem a adição do nucleotídeo. Isso que dá variabilidade para a gente genética, tá? Não vamos se prender esse 5 linhas, 3 linhas, não, que vai confundir. Tá? E aí, depois que sintetizada, né? Depois que sintetizada, ao final do processo, os primers da fita retardada ou fita complementar são removidos, tá? E aí eu fico com a fitinha, né? O primer, gente,
ele só serve como iniciador, tá? Ele só serve como a primase, vai lá, sintetiza lá no comecinho e também no fim. Eu tenho um prime iniciador e eu tenho um prime também de finalização. Se não, é igual aquela ali, né? Se eu não tiver alguma coisa que me diga onde começar e aonde parar, eu vou sair replicando tudo. Então, eu tenho um prime iniciador e quando termina a minha reação, minha duplicação, eu também tenho um prime finalizador. Ou códon de parada. A gente vai falar já já dele. Que é uma sequência de aminoácido que a gente sabe que vai terminar aquele processo de duplicação. Em visão geral, aqui, em síntese proteica, eu tenho, né? Então, falamos de replicação, tá? Replicação é isso aqui. Eu tenho, vou fazer um resuminho que eu quero para vocês entenderem. Eu tenho o processo de duplicação, o processo ou replicação do meu DNA. Ele é semiconservativo, né? De uma fita de DNA, eu tenho 2 fitas moldes ou fita líder. Vem a minha enzima chamada primase, define um pedacinho do trecho que chama prime, que é iniciador, aonde vai começar a minha replicação, né? A LK, antes disso, desculpa, antes de a primase escolher o trecho, eu tenho o desenrolamento, né, da dupla hélice do DNA, ele casa e separou. Depois que ele casa e separou as duas fitas, eu tenho uma fita molde e eu tenho duas fitas moldes, né, ou 2 fitas líder. Depois acontece o segundo evento, a enzima primase sintetiza um primer para ambas as fitas, dizendo onde eu começo a minha duplicação, tem a enzima DNA polimerase, né? E vai lá, adiciona os nucleotídeos correspondentes àquela minha fita molde, formando uma fita complementar. Terminando tudo isso, eu tenho lá um códon de parada, né? Um primer de parada, que vai parar aquela replicação naquele local, porque senão eu faria replicação o tempo inteiro, e não é isso que a gente faz. Aqui, síntese proteica, falando um pouquinho de RNA, eu tenho 2 etapas para produção de proteína, né? Uma, a transcrição, outra, a tradução. Primeiro, transcrição, né? Dentro do núcleo. É transcrever um pedacinho do DNA lá, que vai dizer para o meu RNA fazer a minha proteína. O DNA que vai dar a receita de bolo lá para o meu RNA executar a formação de uma proteína. Então, eu tenho um processo de transcrição, né, onde eu recebo a informação, né, o RNA recebe a informação para fazer a síntese proteica, e a tradução, que é lá no citoplasma, que é o quê? A formação da proteína em si, que é o quê? Ligar os aminoácidos, tá, entre si. Gente, vocês estão me ouvindo? Pessoal? Sim. Tá pesado? Tá saindo fumaça da cabeça só. Tá. Eu já imaginava. Pouquinho. Tá, então vamos fazer, não, é porque eu já estou quase estourando o meu horário, que nossas aulas estão mais reduzidas, e eu sei, se tá explicar essa biologia molecular de longe, tem que ter muita didática, assim, né? E eu estou aprendendo ainda também. Vamos lá, eu não vou entrar em síntese proteica, tá? Vamos só terminar aqui em replicação, ó. Vou até voltar de novo, eu não vou. Então, a gente terminou aqui, em replicação, tá? Na próxima aula, a gente volta para fazer síntese proteica, porque eu acho que está pesado também. Eu, como professora, estou achando que está pesado. E aí, aqui, ó, eu vou passar aqui, isso aqui tudo a gente vai ver na aula que vem, tá?
Síntese proteica. Não vou entrar em síntese proteica agora, não. Vamos ilustrar um pouquinho? Fazer? Só que eu passei lá. Não, isso aqui não. Só que é os exercícios do AVA, tá, gente? Eu achei que ia dar para a gente destrinchar. Vamos fazer isso aqui, gente? Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é o nucleotídeo, tá? E aí, pensem aí, quem seria o número 1, o número 2, o número 3, ou na figura ao lado, X, Y e Z. 2 minutos para vocês pensarem e anotar aí ou já pensar quem é quem. Quem é o número 1, falando de nucleotídeo. Quem é o número 1, quem é o número 2 e quem é o número 3, ou na figura ao lado, que a gente representa assim, X, Y e Z, tá? O que seria isso aqui? Pensem aí, ó, 3 minutinhos para a gente discutir e entender a parte de nucleotídeo. Identificaram, gente? Sim. Então, vamos lá. Fale aí. Emerson, Adriana, Carla. Uma base nitrogenada, uma glicose e um fosfato. Ó, o X é o fosfato, Isso. o Y Pentose. é uma Pentose. desoxirribose Pentose, E o Z é a base. isso. Uma E o Z é a base. Lá no número 3, no 1, 2 e 3. Um é o O fósforo. 2 a pentose e 3 a base. Tá muito fácil. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, o X, vamos trabalhar com a segunda figura. Por exemplo, o X ali, no DNA, seria quem? Fósforo. E no RNA? Pessoal? Peraí, professor. É a mesma coisa, gente. O fosfato não muda para os dois. Ah, é verdade. O fosfato não muda para os dois. Então, tanto o X ali, o fosfato, tanto para o DNA quanto para o RNA, é o quê? É igual, Fosfato. tá?
E ali o Y que vocês falaram para mim que é uma pentose. Se fosse aqui um DNA, qual é a pentose do DNA? Desoxirribose. Show! E qual é a pentose do RNA? Ribose. Ribose. Show! O Z, as bases nitrogenadas, vocês me disseram, do DNA. Adenina, timina, guanina e citosina. Show! O do RNA tem a troca de quem? Timina por Timina por uracila. uracila. Ah, gente, não tá nada difícil, vai. Se falaram que tá com nó aí na cabeça. Começou a dar um nó. Não, aí vamos lá, mais uma informaçãozinha ali. Então, eu tenho lá se eu perguntar lá na prova, o que é a regra de Chargaff? Só porque eu falei o nome difícil. É a adenina se ligando com a timina e vice-versa, e citosina com guanina, vice-versa. Quem falou? Nayara, isso. Mas aí a regrinha tem dizendo que eu tenho a ligação de adenina e timina por quantas pontes de hidrogênio? Por 2. Isso. E guanina com citosina? 3. Show. Isso é a regra de Chargaff. Se eu perguntar lá o que é a regra de Chargaff, vocês vão falar só isso. Tá? Que vão se ligar dessa forma. Ah, e no RNA se liga como, Nayara? Adenina com uracila e citosina com guanina. Isso. Mas a adenina com uracila por quantas pontes de hidrogênio? 2. Isso. Perfeito, gente. Vocês já entenderam o estilo da coisa. Aí, se eu coloco lá assim, ó. Primeiro aqui, de olhar. Quem está conseguindo visualizar aí? Eu tenho um trecho, né? Um trechozinho desse primeiro desenho aí azulzinho, com o número 1, 2 e 3 de DNA ou RNA? Eu acho que é DNA. DNA. Por quê, Adriana? Porque tem timina. Pronto, gente. Tem timina, é DNA. Olha na figura do lado. Tem uracila, RNA. RNA. Pronto. Agora completem aí os pares de base, para não esquecer. Como que vai ficar a fita 1 e como vai ficar a fita 2? Adenina com timina, guanina com citosina, timina com adenina e citosina com guanina. Exato. Então, se eu coloco um desenho lá para vocês fazerem o pareamento de bases nitrogenadas, primeiro, eu vi um desenho, um desenho ou uma fita que tem a timina, eu já sei que é uma fita de DNA. Então, gente, isso aqui é muito simples, mas aí lá na prova do concurso, lá para biomedicina, lá para a prova de enfermagem, aparece um textão desse tamanho, e aí fale no final que você diga, ou faça o pareamento das bases nitrogenadas, e se aquela fita de DNA é de RNA. Então, assim, é simples. Quando eu olho ali, eu tenho timina, opa, tem uma fita de DNA. Então, eu vou corresponder. E a fita do lado, ó, eu tenho a uracila. Como é que vai ficar esse pareamento de base? Citosina com guanina, uracila com adenina, adenina com uracila, citosina com guanina, uracila com adenina, guanina... Ai, tá me dando um nó na cabeça. Guanina com citosina, citosina com guanina e adenina com uracila. Melhor que palavra cruzada, Adriana. Depois que aprender, ó... Meu Deus! Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não vou entrar em síntese proteica, não. Vou terminar aqui.
Mas deixa eu falar isso para vocês hoje sabem que o código genético. Hoje vocês sabem como faz uma síntese proteica, tá? Hoje vocês sabem o que vai fazer o que eu faço lá, por exemplo, para desvendar um micro-organismo, né? Um vírus, por exemplo. Eu tenho que saber se um vírus ele tem fragmentos de DNA ou RNA. E eu vou fazer isso aqui, gente. Só que, para já ficar o gostinho da aula que vem, o que eu vou fazer? Eu vou ficar ligando essas letras para quê? Vocês devem estar se perguntando isso. Para que eu vou ficar fazendo esse daí, o código genético de alguma coisa? Só um minuto, gente. Para que eu vou fazer esse pareamento de base? Gente, para isso aqui, ó, que eu vou falar na aula que vem. Isso aqui, ó. Isso aqui é o nosso código genético universal. Olha ali o que eu vou traduzir isso aí, ó. Tá vendo, ó? O código genético, ele vai ser constituído, ó, por trincas dos pareamentos de base, tá? Isso aqui é universal, isso aqui é a chave da vida, tá? Então, isso aqui são os aminoácidos, ó, fenilalanina, serina, prolina, arginina, isso aqui são os aminoácidos, tá? Então, meu código genético, ele vai sempre esboçar ao final o quê? Uma proteína. E são essas junções aqui, gente, de letrinhas, vocês estão vendo aqui, ó, que eu vou ter o meu código genético desvendado. Então, isso aqui, ó, é o que eu faço, né? Eu faço aquilo que a gente está fazendo o pareamento de bases, para depois eu chegar, ó, nisso aqui, nessa tabelinha aqui que já é conhecida, e aí eu vou ligando um aminoácido da outra. E aí eu tenho o código genético que a gente chama de universal. Então, hoje vocês, pensando nessa brincadeira aqui, é ligar adenina com timina, não sei o que lá. É para chegar a isso aí, que a gente vai falar na aula que vem, tá? Alguma dúvida, gente? Professor, esses códigos de DNA aí, é feito o exame de DNA de paternidade? É isso que lê? Sim, a gente faz tudo por isso aqui, só que aí a gente tem testes de biologia molecular, que a gente vai falar depois, que é o PCR, né, que a gente usa eletroforese para separar esse material genético, é tudo feito dessa forma. Só que hoje a gente tem mais, como é que se diz? A gente consegue fazer isso com maior precisão por automatização, mas o princípio é esse daí. Ligar pareamentos de bases nitrogenadas do DNA para poder obter qual é a síntese proteica que a gente chama de expressão gênica, que a gente vai falar mais para frente. Então, o simples quebra-cabeça que a gente está falando de ligar RNA e DNA é o que a gente faz hoje em laboratório, por exemplo. Entender esse código genético nos proporciona o quê? Entender, né, como aquele micro-organismo funciona, né, qual a proteína que aquele micro-organismo vai fazer a expressão gênica, né, produzir, e isso sim a gente tem a nossa expressão gênica. Mais alguma dúvida, gente? Professora, Oi? eu queria só deixar um comentário aqui para decorar admina, timina, citosina e guanina. A gente fazia uma frase que eu acho que fica fácil, que é só com as iniciais, que a gente fazia a frase adoro tomar cerveja gelada, que daí fica, é uma frase boba, mas fica mais fácil de decorar. Nossa, essa eu não conhecia, não, mas eu também não posso falar isso para meus alunos, mas fica a dica aí, gente. Adoro tomar cerveja gelada. Pronto, ninguém nunca mais esquece. Exatamente. Tayara mudou a vida de alguns alunos aí. Ela ficou bem simples. Arrasou, Nayara. Arrasou. Não foi titia que disse. Lembrando, foi a aluna Nayara que falou, hein?
Daí dá Mas- para mudar a cerveja por chá também, para não ficar. Não, legal, legal. Toda dica é valiosa, né, para decorar alguma coisa, mas isso aí é legal, né? Então a gente, infelizmente, tem que decorar e tem que entender. Mas depois é igual palavra, não tem palavra cruzada, não. Depois sai na urina, gente. A gente aprende isso aí, ó. Fica ali adenina, timina, guanina, citosina, adenina, uracila e vai que vai, tá? Mas essa é a primeira informação que vocês têm que guardar. Então, assim, ó, de dever de casa, o que vocês podiam fazer ali no caderno, não é nada para me entregar ainda, tá? Fazer aquilo lá, que vai cair na prova, já tô falando, vai cair isso aqui, vai cair regra de Chargaff, como se liga, ponte de hidrogênio, ligação fosfodiéster, que mais? Como que eu faço e principalmente quem é o DNA e quem é o RNA, tá? Diferença de um para outro. Então, isso aí já fica o dever de casa. Quem ficou com alguma dúvida, vai lá naquela minha tabelinha lá, ó. Não sei se eu vou conseguir voltar até ela. Vai lá naquela tabelinha e vai estudando aquilo ali, diferença de cada uma delas, tá? De RNA e DNA. Vou botar aqui só para a gente fechar. E que o DNA, ele tem... Aqui, ó, isso aqui. Diferença de um para outro. Se não ficou claro, já peguem esse slide aqui, estudem aqui, para a gente ver a diferença de DNA e RNA. E replicação. Que replicação, ela é semiconservativa, ocorre lá na fase de intérfase da célula. Que mais? Que eu tenho a enzima helicase, que vai abrir a minha fita, tenho a primase, que vai escolher aquele local para ser replicado, que a gente chama de prime. Depois vem a DNA polimerase, adiciona os nucleotídeos na fita complementar, tá? Isso aí. Mais alguma dúvida, gente? A próxima aula a gente fala de síntese proteica. Tá bom? Tá bom, professora. Ok. Qualquer dúvida, me manda um Ok. e-mail, também envia representante, tá bom? Eu vou colocar lá a aula gravada, tá bom? Ok. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Até Boa noite, professora. semana que vem. Boa noite. Boa noite. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente.